essa primeira vez, a gente não, eu no caso, né? A Adriana em breve, nessa incumbência, né, de contemplar a palavra de Deus para compartilhar, nessa noção de aula, né, de a gente tentar trazer uma visão talvez um pouco mais apologética, né, que é em relação à defesa da nossa fé. Eu não sei se a gente, às vezes, se vê preparado para isso, né? Então, eu vejo a importância, inclusive muito interessante, é compartilhar, começar compartilhando isso. Tem um teólogo aí bem conhecido, que é o André Heinck, conhecido pelo Gão, que falou uma coisa assim, ele, apesar de ser, né, doutor e teólogo e estar em todos os podcasts, todas as aulas que aparecem na internet, ele falou: meus irmãos, a parte mais importante do meu trabalho é a EBD. É ali que eu vejo que, de fato, eu consigo servir ao Senhor. Então, o valor, assim, deixa a gente também um pouco preocupado, né? Com a responsabilidade de realmente compartilhar com isso. Bom demais ver a Nil aqui também. Quer vir não, Nil, dar essa aula? É melhor, né? Meus queridos, então, a Camila pediu na semana passada que eu começasse falando do panorama sobre a vida de Moisés. A gente vai ver a vida de Moisés no caminho, né? Porque ele é um dos personagens que mais aparecem ali. Não vou falar personagem principal, porque ele não é. E a gente vai hoje tentar chegar nele, tá? Não só pelo tempo, mas também porque o Espírito Santo acaba levando a gente por outros caminhos. Deu certo aí, Adriano? Não, ainda não. Oh, Jesus. Então tá. Então vamos seguindo aqui. Então, a primeira questão que nos aparece sobre Êxodo é: o Êxodo é um livro histórico ou é uma ficção? Essa é a primeira questão. Não fiquem com raiva de mim, irmãos. Falar o que é heresia, né? E eu vou explicar por quê. Aqui, se der certo ali a internet, a gente vai conseguir ver as possibilidades que as pessoas têm traçado para explicar o livro de Êxodo. Maravilha! Olha aí. Pode passar para o terceiro. Então, olha aí. Primeira coisa, dizem que o Êxodo foi escrito na época da Babilônia, né? Na época em que o povo de Judá estava exilado lá na Babilônia. E aí, nessa busca por uma identidade, eles escreveram os textos e tudo mais. Tem uma outra teoria, que é a teoria documental, vou deixar o do meio ali para depois. A teoria documental diz que cada parte, não só do Êxodo, mas do Pentateuco, foi escrita por um grupo diferente, né? Então, se a gente for ler, a gente vai perceber que tem hora que a menção sobre o Senhor é Yahvé, tem hora que é Elohim, e a gente tem partes que tem uma questão muito sacerdotal, e também tem a terceira parte ali, que é a deuteronomista. Então, esses trechos, os críticos dizem que são partes de documentos encontrados e que foram compilados para ser chamado o livro de Êxodo. Já ouviram falar isso? Então, isso a gente já fica meio agoniado, assim, né? Primeiro, a primeira possibilidade é que foi escrito na Babilônia, quando o povo precisava de uma identidade, né? Então, eles estão lá exilados, e aí eu preciso lembrar da minha pátria, e vamos... Tudo bem, você pode até pensar, ok, nesse momento eles trouxeram os relatos orais, né? Como a Camila já falou, como o Hugo já falou, né? E começaram a compilar aquilo, ok, tudo bem. Aí você vai para a teoria documental e você pensa assim, poxa, então foram, tem os tempos ali, né? Em períodos diferentes,
trechos do Êxodo foram escritos pelas pessoas, né? Pelos grupos. E aí foram sendo aglutinados num livro só, né? Esse JE, só para falar, né, são trechos que eles não conseguiram separar. Então eles perceberam a característica em um, perceberam a característica em outro grupo de textos, perceberam outra característica em outro grupo de textos, mas em alguns eles não conseguiram desvencilhar. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa perspectiva bíblica, né? A perspectiva bíblica é a perspectiva em que Deus diz, Moisés, escreve isto. E a gente começa a ver lá em Marcos, por exemplo, né? E também tem nos sinóticos, né? Pois Moisés vos ordenou tal coisa. Ou então, vocês não têm lido no livro de Moisés que Deus falou na sarça e tudo mais, né? Então a gente começa a ver aqui umas certas discordâncias, né, entre o que está na teologia bíblica e o que se encontra na teologia da suspeita ou na teologia liberal ou em outras teologias por aí. E também em algumas perspectivas da ciência. Então a gente olha para isso e para uma coisa a seguir também, que eu vou trazer aqui. Objeções à historicidade do livro. O que se fala? Data do evento do Êxodo. Ah, foi na época final da era patriarcal, né? E aí a gente começa a ver ali uma dificuldade de conseguir fechar a data em si. Não tem evidência por parte dos egípcios de que aquela história aconteceu. Não tem rastro físico do povo no deserto, por exemplo, de Sinai. E não existe indício de que Moisés existiu fora da Bíblia. Exatamente. Como ela consegue lembrar, é impressionante. A memória. Isso é memória. Gente. Então, o que vai acontecer assim, é que no seminário, né, a gente estuda essas coisas e a gente vai perceber, por exemplo, prós e contras dos dois lados. Né? Você vai ver que realmente faz sentido, por exemplo, a teoria documental, né, que você vê trechos diferentes, mas isso não é evidência de que isso aconteceu. Por quê? Porque não consegue se provar a data da escrita, né? E não se consegue também garantir que o fato do autor, o mesmo autor, por exemplo, se referia a Deus como Yahvé, como Elohim. Né? Então a gente
não consegue bater o martelo. Acaba ficando assim uma discussão por outra discussão. Assim como se tem discussão sobre a criação do mundo, né? E eu quero ir trazendo essas questões porque tem um propósito aqui. Quando a gente vem para o próximo slide aí, irmão, por gentileza, quando a gente vem para essas objeções, a gente começa a perceber uma necessidade da gente colocar a Bíblia como um documento científico, né? Eu acho que isso já foi falado bastante em Gênesis. Eu quero tentar trazer uma perspectiva nova aqui. Porque a gente fica nessa, não, mas isso é provado, aquilo não é. Mas e fica nessa briga que, sinceramente, assim, me parece, me dá um desespero. Eu fiquei muito mal, até ontem me desabafei com a Adriana, porque eu comecei a olhar, né, e é agressão para todos os lados, e assim, é uma falta de conhecimento da igreja muito grande, sabe? Ao ponto de, eu não duvido nada dessas pessoas estarem se desviando vendo coisas no YouTube. Então, assim, uma das coisas que falam, né, nas acusações é: vocês estão sendo enganados pela sua igreja. A sua igreja não fala para vocês isso, isso e isso. Aí eu falei, ah, é? Não fala não? Então, beleza. Então a gente vai falar. Por quê? Porque a igreja não é lugar de alienação, né? Como alguns filósofos falam. A igreja é lugar de você encontrar com Deus. E o fato da gente entender que existe uma ciência que, na verdade, surge na própria igreja, né? A ciência que surge na própria igreja não é inimiga da igreja. O que falta aí é a gente ter esse conhecimento e a gente perceber que a gente tem um livro em mãos que remonta milhares de anos e que nós temos um texto em mãos que ele é muito mais do que um relato jornalístico. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Então, o que vai ter para a gente, na verdade, é comprovações. E eu vou até pedir para a gente não perder tempo nisso. Pode ir para o próximo, vou passar bem rapidinho essa parte. Se a gente for olhar, a gente vai ver comprovações, sim, da Bíblia. Sim. Tá? E eu convido os irmãos a ter esse olhar, sabe, de buscar. Vocês vão ver alguns papiros de Ippur, vocês vão ver a estela de Israel, do faraó Meneptah, e uma série de outras comprovações que vão mostrar para a gente que os relatos bíblicos são verdadeiros. Mas é isso que a gente quer? Será que a gente precisa olhar para essas coisas e falar: ah, não, então eu vou crer na Bíblia porque eu encontrei evidências? Vocês estão entendendo? Por que o meu desespero ao ver essa briga na internet? A briga na internet é a mesma coisa de Bolsonaro e Lula. A mesma coisa. Sabe esse desespero que eu acho que vocês devem sentir também? E aí, quando não se tem mais razão, argumento, começa a se fazer fake news. E é isso que está acontecendo, gente. Aí a gente começa a ver vídeo na internet de gente mentindo para comprovar a Bíblia. Faz sentido uma coisa dessa? De mim ou dos dois? Só o fato de você querer explicar já está errado. Mas enfim, é a escola bíblica, tal. Porque quando chega alguém e fala assim, por que você acredita em... Enfim, questionamentos da fé, e eu sou um pouquinho mais tipo Pedro, eu falo assim, olha, deixa eu só explicar. Eu creio mais em Cristo do que em mim mesmo que estou aqui vendo. Só para você ver a base da minha crença. Então, assim, não vamos começar aí que não vai dar certo. Mas por que isso? Porque a pessoa teve que ter um encontro com Cristo. Só vai dar certo a partir desse ponto. A partir desse ponto em diante, vai dar certo. Aí, se existiu alguém que escreveu, eu não quero saber. Se está lá, foi Deus. Aí é que o povo, Paulo explica, né? Mesmo que desça um anjo falando que não... Perfeito. Opa, não. Já está lá, já estou... Entendeu? Amém, amém. Bom, e aí, assim, a gente, como eu comecei falando aqui, né?
a gente cai numa coisa que também eu acho que a gente tem que ter cuidado, de a pessoa chegar e falar bem assim, mas beleza, então eu creio no Papai Noel, então eu vou ter um encontro com o Papai Noel. Ué, se você não tem nenhuma base para isso, não. Eu vou até pular aqui essa parte toda aqui, porque eu já vi que não é o caso. Segue aí, Adriano, por favor. Mais um. Pronto. Então, olha aqui. Eu vou ler esse texto aqui, que é o primeiro pequenininho aí, que é do Karl Barth, um teólogo conhecido. Longe de encontrar qualquer instituição ou os critérios do valor histórico das coisas, eles, os profetas, nem mesmo tentaram fazê-lo. Acabou de fazer. Na Bíblia, a gente não vai encontrar ninguém querendo provar historicamente que aquilo aconteceu. A realidade é essa. Aí segue para o próximo texto. Mas Deus permite sim uma ou outra comprovação científica sobre a Bíblia. Então, assim, como o Cris falou aqui, às vezes como um sinal de Deus, sabe? Na natureza, na sociedade, a coisa funciona como uma chama, sabe? Diferente do Papai Noel, que até ele aponta para Jesus. E a gente acaba tendo ali, talvez, como eu comecei falando aqui na questão apologética, na defesa da fé, uma temática para se começar uma busca, para se começar uma caminhada em direção a Cristo. Então, a sua narrativa é como de alguém que conta algo maior do que as próprias circunstâncias. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de narrativas biográficas sobre Deus. E aí, para tornar a coisa um pouco menos teórica, eu queria perguntar para você, que você pensasse um pouco aí. Quando você para lembrar de uma história qualquer que te marcou, como você lembra? Eu, por exemplo, anoto algumas coisas que eu vivi com Deus que eu não tenho a mínima noção de quem estava no governo, enfim, qual era a roupa que eu estava vestindo, em que apartamento eu morava na época. Não interessa. Vocês estão entendendo? Não interessa. E eu estou falando agora de uma coisa que eu e o Hugão a gente trabalha muito, né, que é a questão da autobiografia, que inclusive surgiu por causa de um teólogo que, estudando a Bíblia, trouxe isso para a história. A história hoje considera essas narrativas. Eu vou dar um exemplo, depois eu volto para explicar. Por exemplo, uma pesquisa que você chega e fala assim, um adolescente, né? Eu preciso que você conte como que é o seu relacionamento com a música. E a partir disso, ele vai contar, né, o que ele já ouviu durante a vida, e o que aquela música faz para ele, e como que aquilo tem a ver com os sentimentos, aquilo alegra ele, aquilo, enfim, ele vai contar as coisas. A partir daquele texto, a gente consegue pensar a aula de música, pensar o que é música, a gente consegue trabalhar todo esse conceito. Mas se você olhar aquele texto desse aluno como um fato histórico, você não vai conseguir. Percebe? Porque você não tem ali, ele não está se importando, a questão é essa, com essas questões que essas pessoas estão falando na internet. Você entendeu? É possível, e esse teólogo vai falar, voltando agora, né? Ele vai trazer para a história, para a historiografia, a utilidade dessas narrativas para conseguir reconstituir a história. Mas existe uma dificuldade muito grande. Não porque é mentira. Você quer dizer, então, que a história que o aluno contou, que a música é isso e aquilo, é mentira? Claro que não é.
Vocês estão entendendo onde é que está o ponto? Não é mentira, é verdade. A questão é que não importa. Vocês percebem a diferença? E a discussão que se acontece é, não, mas tem isso, mas tem aquilo, não, isso é mentira, isso não é. Ah, toma esse artigo na tua cara aqui, ó, desmentiu. Cara, isso é besteira. Se você olhar por alto, você vai ver, ah, tá, realmente, esse aluno se misturou com música ali. Tem essa história mesmo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver, rapaz, né, o Cris conversando com um amigo lá, se você olhar direitinho, você vai ver que tem sim, viu? Tem ali um período mais ou menos, a coisa aconteceu sim, tá? Agora, é que nem você pega, a Adriana falou ontem para mim, de tribos indígenas que existem no Brasil. Quantas são, Adriana? 305 etnias. Imagina você pegar a história de uma dessas etnias e você querer dizer que aquilo aconteceu. Percebe? Não tem como. Não tem como, não vai haver evidências. É por isso que eu já adiantei os slides tudo aqui, irmãos. Adiantei tudo. Depois vocês vão ver isso de sobra aí na internet. Mas lembrem-se disso. As narrativas bíblicas. Se puder passar para o próximo. Não tá. Tá? Agora tá. Vê se o botão tá verdinho. Agora, se ficar verdinho, funciona. Aperte e segura. Tá. Então, fala, Camila. Deste mundo. A Camila, isso que ela estava dizendo, né, de acordo com cada um, com a fé e tal, só que, assim, quando Eugene Peterson fala ruídos deste mundo, a gente basta observar o que está acontecendo agora nos dias de hoje, que muitos grupos, como você está dizendo aí, eles querem reescrever a história. Reescrever a história de 1964, reescrever a história do o presidente que foi, o que é, o que vai ser, eles estão tentando alterar tudo. Então, a gente tem que ficar também, o estudo que a gente faz, o estudo bíblico, a gente leva em conta algumas coisas. Será que algum tipo de povo não quis reescrever para que não houvesse isso? Então, é a mesma coisa que você pega a briga lá entre os judeus e os palestinos. A biblioteca lá de Harvard, dessas universidades e tudo mais, se você pega um estudo científico, e nem você está falando, mas é um estudo científico, esfrega na sua... Gente, mas depende de quem foi que escreveu. A pessoa é de qual etnia, de qual religião, então infelizmente, ele quer acabar com a história do outro. E quanto mais a história de Cristo. É isso.
Vou voltar o microfone aqui para a Camila retomar isso, porque ela estava sem o microfone antes. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que essa é a essência da escola bíblica. Estamos muito felizes. Pastor Rodrigo estivesse aqui, ia estar pulando de alegria, que é promover justamente um espaço onde a gente possa fazer trocas e consolidar o nosso ensino. Estou voltando para a Camila, essa questão da... Porque Paulo falou isso a Timóteo. Você saiba dizer... Ah, não, a razão da fé, quem foi? Foi Pedro ou foi Paulo? Me ajudem aí, Usane. Foi Pedro. Quando vocês forem perguntados, estejam prontos a dizer a razão da fé de vocês. A paz do Senhor, sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos. A congregação vos dá. Missionários Guerra e Lídia is in the house. Vamos entrando, bem-vindos. Então tá, passou a vez. Irmãos, então, só para lembrar isso, que sim, nós precisamos ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento. Precisamos ir atrás de evidências. Mas, tem que ter esse mas. A gente não pode cair nessa aqui, eu esfrego na tua cara. Por que isso? Porque essa não é a razão da nossa fé. A gente não tem essa fé por causa da evidência. Então, é exatamente esse quadrinho que eu coloquei aqui, ó. A Bíblia não se trata de fatos jornalísticos. A narrativa bíblica não é fato jornalístico. Não que o fato jornalístico não tenha ideologia por trás, seja algo puro, porque, na verdade, as pessoas estão em busca de algo que seja puro, entendeu? E aí isso justifica, às vezes, a gente ter uma comprovação de uma evidência real, sabe? De dizer assim, não, mas isso aqui é coisa, né, feita direitinho, uma pesquisa feita direitinha e tal. Não é aquele negócio que chega de um dia para o outro, ah, descobriram a arca. Ah, não, era mentira. Ah, né? Então, esse tipo de coisa não é o que sustenta a nossa fé. Então, lembrando, uma narrativa que você faça do seu encontro com a pessoa que você ama, sabe? Ou daquele dia que o seu filho, que sua filha fez algo maravilhoso. E aquilo é verdade. Talvez seja muito mais verdade do que o que está acontecendo lá fora, sabe? O fato de estar chovendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, o primeiro ponto desse encontro de hoje é isso. É a gente entender essa natureza da Bíblia, sabe? A natureza da Bíblia se trata de experiências com Deus. E não se trata, né, que a gente diz, isso é ficção, então, isso é inventar. Não. Por quê? Porque a gente tem evidências de que aconteceu a coisa ali. Agora, não para que eu use essas evidências para ser base da minha fé, mas para que eu não seja louco ao ponto de acreditar em qualquer coisa que inventam. É só para isso que Deus deu. Só para isso. Irmão, é o seguinte, o meu caminho é esse. Aí você fala, mas tem tantos, Senhor. Vai estudar um pouquinho, você vai ver que isso aqui aconteceu. Está aqui. Então tá bom, então eu vou. Acabou. E aí você, às vezes, quem conhece pessoas que não creem em Deus, né, ateus, por exemplo, vocês vão ver essa luta, sabe? É por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, sim, sabe, de evidências até um certo ponto. Porque essas pessoas, elas vão, aí você fala, não, mas é isso, é aquilo, não, mas e aquela outra coisa? É o momento de falar, ei, calma, você tá procurando, o que você está procurando, você não vai encontrar na Bíblia. Vocês estão entendendo? Existem coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Porque a gente está cansado de ver esses e-mailzinhos, essas coisas. A Bíblia fala de química, fala de biologia, e aí faz aquelas coisas, mensaginha do WhatsApp. É bonitinho. Mas a questão é que tem um propósito na Bíblia. A Bíblia tem um propósito de mostrar quem é Deus. E o fato da gente estar procurando saber outra coisa é problema nosso. Entendeu? E como a gente vai encontrar isso? É na fé. O que Deus está te dando é, meu amigo, e aí, enfim, esse cara que eu estava falando, Porriquet, ele vai usar alguns termos que a língua em geral faz.
não é algo específico da Bíblia. Você tem uma mesmidade, algo que você vê como referência na realidade. Não é loucura nesse sentido. Aconteceu, está lá. Né? Mas o fato de você... E foi muito legal isso que o Cris falou. Ainda que você achasse a melhor das evidências, dizendo para você que foi assim, 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 será que você ia crer? É essa a questão. Foi isso que eu falei para um amigo um dia desse. Porque aconteceu, Jesus estava lá do lado deles, Jesus curou as pessoas, e aí? O que isso aconteceu? Então não é isso. E é proposital, veja a mão de Deus dando migalhas de evidências. E vai ser assim até o final. Se você pensa que vai chegar um dia que, olha, tiver a grande descoberta, agora sim eu posso crer na Bíblia, isso nunca vai acontecer. Eu tenho certeza, porque a Bíblia mostra isso, que é pela fé. Então a gente pode sim buscar e deve, mas não pela gente, mas para que a gente possa dizer como Paulo disse, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Fala, Camilinha. Quando eu digo de evidência, de estudo, de comprovações, é muito mais a Bíblia explicando a própria Bíblia para a gente. Isso é muito mais importante do que um cientista, do que uma matéria. Se servir, ótimo. Se não, esquece. Agora, são 2.500 anos de pessoas relatando a experiência com um único Deus. O Deus que nós estamos aqui até hoje tendo experiência com ele. É o que Paulo chama de uma nuvem de testemunhas. Essa é a nossa nuvem de testemunhas. Nós estamos vendo Deus se relacionando com o povo ao longo da história. É muito mais essa evidência de que esse mesmo Deus se relaciona com a gente até hoje e que nessa palavra eu encontro tudo que eu preciso. E o resto é acessório. E muito mais do que a gente olhar um testemunho, nessa nuvem de testemunhas, que diz assim, Deus me deu tudo que eu tenho. Existem testemunhos que não têm palavras. Você pode dar esse testemunho olhando a vida de alguém? A transformação de Deus na vida dessa pessoa. Não tem mais nada. E a gente, esse é o convite de Êxodo. Venha ver. Que susto, caramba. Venha ver. Porque o que a gente vai ver em Êxodo é o testemunho. Cadê, Adriano? Tem outro aí, não? Tá bom. Não precisamos de evidências. Então, a gente tem diante de nós uma testemunha, né? Como a Camila falou, perfeita. Perfeita no sentido de Deus olhar o mundo e viu que era bom, sabe? Porque são pessoas que testificam o poder de Deus, independente do tempo cronológico, independente do clima, independente das circunstâncias. É Deus aparecendo no passar de milhares e milhares e milhares de anos. E as portas do inferno não resistirão. É isso que a gente está estudando aqui. Esta é a palavra. É um Deus que transcende o tempo. E por isso, ele deixa o texto desse jeito. Não é o rei Uzias que morreu que vai fazer Isaías comprovar que ele foi usado por Deus. Percebe? A gente tem um ou outro detalhe ali que aparece. Ah, foi no tempo tal. Olha, isso é verdade, isso aconteceu. Ah, e sabe ali, o lugar ali, Mesopotâmia, sabe, entre o rio Tigre e Eufrates. Olha, Tigre e Eufrates. Então isso não é uma fábula, não. Isso aconteceu, cara. Tem lugar, tem espaço. É isso. E pode ir para a próxima, irmão. Tem uns detalhes ali que depois a gente pode ver com mais calma. Eu estou preocupado com a hora. Então, eu quero ler esse trecho aqui. Ó. O profeta, o homem de Deus, o observador e ouvinte, cessa de ser, enquanto aquele para o qual ele resolutamente aponta
começa a ser. O objeto, a realidade, o divino por si mesmo, admite novo significado. E o significado da piedade como tal, da função da igreja como tal, abandona-se. Nós podemos chamar a isto de a compreensão característica da Bíblia. Então você quer saber sobre o que a Bíblia fala, afinal? A Bíblia vai falar sobre isso. Deus. Aí a Camila até pediu para mim. Gustavo, fala sobre Moisés. Beleza, falar sobre Moisés. Sabe quem é Moisés? Moisés é o camarada que quando ele deixou de lado quem ele era, ele se tornou alguma coisa. Sabe o que importa sobre Moisés? Importa que quando ele não é Moisés, ele é alguma coisa. E aí a gente vai ver, ó, até, olha isso aqui, o que se vê de grandioso em um milagre, em uma virtude que seja, ou até no próprio amor. O que se vê de grandioso nisso, nossa, que milagre, nossa, que amor, né? Poxa, que legal. O que se vê nisso não é a virtude em si, não é o milagre em si, e nem mesmo o amor em si, mas Deus. 1 Coríntios 13 fala isso. É engraçado que fala que se não tiver amor, de nada vale. Só que hoje até o amor está distorcido. Então, se você usa esse amor para afagar o seu ego, não é a mesma coisa. Sabe esse poder que a gente vê na virtude? Caramba, Moisés, caramba, abriu o mar vermelho. Não é porque é Moisés, é porque é Deus. A mesma coisa vai ser na simplicidade. Sabe? Nossa, como essa pessoa é humilde, como ela... E aquela coisa que toca, sabe? É porque não é a humildade dela, é porque é Deus. Vocês estão entendendo? A virtude em si não é nada. Ainda que entregue a sua própria vida, ainda que a pessoa morra pela outra. Se ela fez aquilo para ter o nome dela reconhecido, não é Deus. Vamos para o próximo. O poder de Deus começa a brilhar sobre os homens da Bíblia nos limites da mortalidade. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que Gênesis fala? Sabe o que Moisés fala? Sabe o que Êxodo fala? Sobre o limite da mortalidade. Fala sobre o quê? Sobre a cruz. A Bíblia inteira fala sobre cruz. Porque fala sobre Deus. E se tem homem falando sobre Deus, sabe o que tem? Morte, cruz. Porque enquanto se tem homem, a gente não consegue ver Deus. É aqui que a gente começa a entender a Bíblia, de fato. Enquanto nas fábulas a gente está estudando que Aquiles era um camarada isso, aquilo, ou lá na mitologia, os Zeus, sei lá quem mais. Aqui, o que importa nessa pessoa, naquela pessoa, Paulo, Pedro, Moisés, Josué, ou seja lá quem for, é o limite dele em que ele deixou de ser ele e Deus apareceu. É isso que importa. Ou seja, é a cruz. E aí, vamos para o próximo. Isso vem da onde? Isso vem de que todos pecaram e estão destituídos de glória. Não existe glória no homem. Seja humildade, seja amor, seja o que for, não existe glória. A única maneira de ser justificado é por meio da redenção que há em Jesus. É só assim, é entender que Ele, o Cristo, morreu, para que eu entenda que é quando eu morro, Ele aparece. Ele se ofereceu por meio de sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Vamos para o próximo. Ide, porém... Não, volta um, por favor. Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus está falando isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício.
porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, olha só, antes da gente passar. O que Jesus está dizendo, né? Primeiro, meu amiguinho, vai para casa. Pensa o que quer dizer isso, né? Vai lá, vai pensar o que quer dizer. Eu quero misericórdia e não quero sacrifício. Mas a gente acabou de ver que o objetivo é a cruz, que a Bíblia inteira fala sobre a cruz. A Bíblia inteira fala sobre a cruz. Mas a cruz não é o principal. Sabe quem é o principal? Deus, acabamos de falar antes. Vamos passar. Não passa ainda não, peraí. Antes de passar. Eu vou ler aqui o texto que diz assim. Porque, Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Percebe que tem algo depois do sacrifício? Agora a gente volta para o texto. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui Ele quer ver essas obras e não mais o sacrifício. O que vem depois do sacrifício? O que vem depois do sacrifício? Alguém sabe? Ressurreição. Vida. Aleluia. Vida. Vamos passar para o próximo. Ele está falando para a gente ir para casa e pensar o que significa. Olha o que significa. Sabe o que eu quero? Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio e não egoísmo. Porque as pessoas me veem em você quando você sai de cena. É isso que Jesus está falando para a gente. Sabe? Misericórdia quer e não holocausto. Jesus está dizendo para a gente que essa misericórdia, substitua ela por amor, substitua ela por graça, substitua ela por Deus, substitua ela por vida. Quando a gente vive esse sacrifício, as obras serão manifestas. O próprio Deus será manifesto. Amém? Vamos só mais um para a próxima aqui. Outra maneira da gente entender isso. Eu estou fazendo uma tradução, vocês perceberam, né? A mensagem. Bíblia é a mensagem. Viver em você, eu quero. Jesus está falando para a gente essa manhã. Viver em você é o que eu quero. E não ficar na tumba. Porque eu não vim chamar quem acha que não precisa de mim, mas eu vim chamar aqueles que reconhecem a sua própria natureza. Vamos para o próximo. Renovação da minha mente. Renovação da nossa mente. Toda vez, substitua pelo seu nome, que eu pensar que posso fazer alguma coisa sem Jesus, eu preciso lembrar. Passa aí, meu irmão. O Gustavo já morreu naquela cruz. Amém? Que nós possamos lembrar que a nossa vida, assim como a vida de Moisés, assim como a Bíblia inteira, independente de comprovações, ela fala sobre cruz. Ela fala sobre nós naquela cruz, com Jesus. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa vaidade, tudo aquilo que atrapalha de que o Senhor seja em nossa vida. A
palavra do Senhor nos mostra homens e mulheres que puderam enxergar isso e que, de um jeito ou de outro, o Senhor apareceu na vida delas, apesar delas. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, como nós aqui agora refletimos, que essas palavras, ó Deus, se esvaziem de um sentido de vaidade, que essas palavras, ó Deus, se esvaziem de qualquer sentido, ó Deus, que favoreça o nosso ego, e que elas possam, ó Deus, ser o Senhor, ser o próprio Espírito, que assim como diz em Hebreus 4, vivifica a alma, Senhor, e faz, ó Deus, com que juntas e medulas possam ser entranháveis pela Tua palavra, e que haja, Senhor, esse agir em nós, que haja, Senhor, em nós, Senhor, essa transformação de mente, essa renovação a cada dia, de que não eu, mas o Senhor, não para mim, mas para Ti, e que tudo mais na nossa vida, Senhor, tome um novo propósito. Que possamos entender, ó Deus, que mesmo o dia mais lindo, num dia de tristeza, não vale nada, é cinzento. Assim como o dia mais cinzento se torna alegre quando tem a Tua presença. Que a nossa vida seja assim, ó Deus, um transbordar, Senhor, de Ti. E uma mortificação constante, Senhor, da nossa carne. Em nome de Jesus. Amém.